Nova tragédia com migrantes ao largo da Grécia provoca revolta. Secretário-Geral das Nações Unidas exige ação à União Europeia. Secretário de Defesa dos Estados Unidos diz que a Ucrânia ainda tem muito poder de fogo. A Agência Internacional de Energia Atómica considera que a situação em Zaporíjia é grave. Papa Francisco deixa o hospital em Roma 9 dias após a operação abdominal. Cansado, mas bem disposto. Kosovo reforça a segurança na fronteira após alegado sequestro de polícias pela Sérvia. O naufrágio de quarta-feira de um barco transportando mais de 500 pessoas motivou manifestações em diversas cidades da Grécia. Reclamou-se pelo direito ao asilo e denunciou-se o fracasso da política de imigração europeia. Mas também se apontou o dedo aos traficantes que exploram imigrantes e requerentes de asilo. Pelo menos 78 pessoas morreram, 104 foram resgatadas com vida. Centenas continuam ainda em parte incerta. Cada uma terá pago quase 6 mil euros pela travessia do Mediterrâneo. Entre os resgatados, 9 egípcios foram detidos, suspeitos de trabalharem para a rede de traficantes. O secretário-geral da ONU exige ação à União Europeia. Let's be clear, this is not a Greek problem. This is a European problem. I think it's time for Europe to be able, in solidarity, to define an effective migration policy for this kind of situations not to happen again. O chanceler da Alemanha pediu um sistema de apoio comum e partilhado para evitar que as pessoas escolham arriscar a vida nestas travessias do Mediterrâneo. Fotografias prévias ao naufrágio mostram o barco sobrelotado. Muitas pessoas, incluindo 100 crianças, estariam no porão. O barco terá iniciado viagem no Egito, fez escala na Líbia, rumo à Itália, teve problemas no motor e terá recusado ajuda. O pânico a bordo pode ter feito virar a embarcação. As buscas prosseguem. A contraofensiva ucraniana está a encontrar forte resistência por parte das tropas russas. Ainda assim, Kiev afirma ter recuperado o controle de cerca de 100 km² de território. No final de uma reunião do Grupo de Contacto de Apoio à Ucrânia, em Bruxelas, o secretário da Defesa dos Estados Unidos disse que a Ucrânia ainda tem muito poder de fogo para conduzir a contraofensiva. I think the Russians have shown us that same 5 vehicles about 1,000 times from 10 different angles. But quite frankly, the Ukrainians still have a lot of combat capability, combat power. O chefe da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, visitou na quinta-feira a central nuclear de Zaporíjia para verificar os riscos potenciais causados pela destruição da barragem Karovka. I would say there are two elements, basically. On the one hand, we can see that the situation is serious, the consequences are there, and they are real. С одной стороны, ситуация действительно серьезная, последствия есть, и они реальны. At the same time, there are measures that are being taken. Но в то же время были предприняты to stabilize the situation. Nas imagens, militares ucranianos disparam uma peça de artilharia autopropulsada alemã. Juntamente com os Países Baixos, a Alemanha enviou 14 destes veículos de artilharia para a Ucrânia. De cadeira de rodas e sorridente, 9 dias depois de ter sido operado com sucesso a uma hérnia abdominal, o Papa Francisco deixou o Hospital Gemelli em Roma sob aplausos de quem o aguardava à saída. O líder da Igreja Católica, que tem 86 anos, apresentou-se bem disposto e com normais sinais de cansaço. Não prestou muitas declarações aos jornalistas que o aguardavam, mas questionado por como se sentia, lá respondeu a sorrir, ainda vivo. Confrontado também pela recente tragédia com um barco de migrantes ao largo da Grécia, limitou-se a dizer tanta dor. Francisco foi operado de urgência a uma hérnia abdominal no passado dia 7 de junho. Passou 9 dias internado e agora vai prosseguir a recuperação na Santa Sé, tendo deixado um agradecimento especial ao pessoal médico do Hospital Gemelli, que o ajudou a ultrapassar mais esta operação. A agenda do Sumo Pontífice foi suspensa, pelo menos até ao próximo domingo. No início de agosto, Francisco é esperado em Portugal para liderar as Jornadas Mundiais da Juventude. No
No Kosovo, os caminhões com matrículas sérvias estão a ser impedidos de entrar no território, independentemente de estarem vazios ou de transportarem mercadorias. O tráfego de passageiros continua normal, isto na sequência de suspeitas de sequestro de 3 polícias no Kosovo por parte das forças sérvias. O sequestro tem sido usado como um método de proteção de criminosos no passado. Odluka o zabrani uvoza srpske robe usledila je nakon hapšenja trojice policajaca kosovskih od strane srpskog MUP-a, za koje kosovske institucije tvrde da su kidnapovani na teritoriji Kosova, a srpske institucije da su uhapšeni duboko na teritoriji centralne Srbije. Os camionistas estão frustrados. Reci mi, koliko čekaš? Od 8 jučer. Tvoje ime? 20, Gazmen Kasadu. Gazmine, ti pretpostavljam od ovoga živiš, od ove vožnje. Šta za ovo tebe znači? Pa, to je potrebno za mene. Ako nije potrebno, ne bi došao. To mi je rad. Za toga se hranim djecu i familiju i to sve. Šta ovo znači za vas? Pretpostavljam da živite od ovoga. Gubitak. Gubitak i novca i vremena i živaca. Napravo, sutra sam trebao da otvarim za Holandiju iz Vranjske banje. Morao sam da otkažem. Tako. Šta da vam kažem? Depois da sessão do Conselho de Segurança Nacional do Kosovo, o primeiro-ministro Albin Kurti e o ministro do Interior confirmaram que a decisão continuará em vigor por enquanto. A comunidade internacional prometeu doar 5,6 mil milhões de euros em subvenções na 7ª Conferência sobre o apoio ao futuro da Síria e da região, quinta-feira, em Bruxelas. O dinheiro destina-se a ajudar 15 milhões de pessoas na Síria, devastada pela guerra, bem como os países vizinhos que acolhem refugiados sírios e que se encontram também eles numa situação económica difícil. As Nações Unidas tinham pedido 10 mil milhões de euros para as necessidades humanitárias e desenvolvimento. This is a crisis that actually affects, of course, the people concerned, but also all the neighbouring countries and the rest of the world. We have to support the resilience of communities, basic services, the local economy, in a way that makes it possible for people to uphold their agency. O terremoto que atingiu a Turquia e a Síria em fevereiro passado agravou a crise e as organizações não governamentais locais na linha da frente não conseguem fazer face à situação. A Euronews falou com uma delas, que opera na região noroeste, controlada pelos rebeldes, com 1.200 voluntários a tentarem ajudar jovens e mulheres. Estão também a gerir 2 maternidades e 2 hospitais. We need flexible funding that we can mobilize and utilize immediately when we have disasters. We have to keep our capacity for the emergency response, the security situation, especially with having any expected military operation is something like making the life harder and harder, and we have to take a lot of measures. Dos quase 7 milhões de sírios que deixaram o país, cerca de 5 milhões não estão longe de casa. A Turquia recebeu mais de 3 milhões de refugiados e os restantes estão espalhados pelo Líbano, Jordânia, Iraque e Egito. Mas os líderes destes países falam cada vez mais em repatriar os sírios que acolheram. Um dos argumentos é o facto de não haver perspectivas de uma alternativa política viável ao regime, em particular desde que a Liga Árabe readmitiu, em maio passado, o presidente Bashar al-Assad, que tinha sido expulso quando a guerra civil começou em 2011. If Syria's neighboring countries move from words to deeds and start repatriating Syrian refugees after hosting them for more than 10 years, it's likely there will be changes in the migration flows. Instead of going back home, Syrian refugees might try to get a safe haven elsewhere, and Europe is a likely destination. Isabel Marques da Silva, Euronews, Brussels. Um cidadão norte-americano foi detido por atacar 2 turistas, também dos Estados Unidos, perto do castelo de Neuschwanstein, no sul da Alemanha. Uma das mulheres faleceu e a outra ficou gravemente ferida depois do homem ter alegadamente empurrado as 2 mulheres por uma ravina de 50 metros. O incidente aconteceu perto da Marienbrücke, uma ponte sobre um desfiladeiro junto ao castelo. De acordo com a polícia, o homem agrediu fisicamente uma das turistas, a outra tentou acorrer em seu auxílio e foi empurrada pela encosta abaixo. De seguida, o homem empurrou também a outra mulher pela ravina abaixo.
Uma cerimónia solene para fechar uma ferida aberta há quase meio século. O Estado uruguaio reconheceu oficialmente a responsabilidade na execução extrajudicial das chamadas Meninas de Abril, 3 jovens esquerdistas que foram crivadas de balas durante uma operação policial, assim como no desaparecimento de 2 militantes comunistas que tinham sido detidos. Todos estes crimes ocorreram durante a ditadura militar entre 1973 e 1985. O reconhecimento por parte do Estado uruguaio vem na sequência de uma decisão do Tribunal Interamericano dos Direitos do Homem. Um poderoso gigante que devasta tudo no seu caminho, deixando uma paisagem de morte e destruição. As imagens são da cidade de Perryton, no Texas, no sul dos Estados Unidos, depois de ter sido atingida por um ou mais tornados. Pelo menos 3 pessoas morreram e 75 ficaram feridas, embora o número possa aumentar à medida que as operações de busca e salvamento continuam no meio de montanhas de destroços. O governador do Texas ativou a resposta de emergência para ajudar as pessoas afetadas. O autor francês Gérard Depardieu prepara-se para vender uma boa parte da respectiva coleção de arte, avaliada entre os 3 e os 5 milhões de euros. Peças de Rodin, que Depardieu encarnou no grande ecrã, Duchamp, Leroy ou Germaine Richier fazem parte de um espólio que vai ser leiloado no final de setembro em Paris. Des œuvres d'art qui, chez lui, s'empilent les unes à côté des autres. Il aime jouer d'ailleurs avec cet empilement, puisque aucune des œuvres chez Gérard Depardieu ne sont accrochées au mur, donc c'est quelque chose de très singulier. De acordo com o leiloeiro, não foram dadas explicações sobre os motivos da venda das obras, mas o ator de 74 anos, um dos mais famosos do cinema francês, naturalizado russo há uma década por questões fiscais, enfrenta diversos problemas pessoais, incluindo uma investigação por alegada violação e ainda diversas outras acusações de cariz sexual.